Senhores vereadores e vereadoras, povo presente, internautas, boa noite. Sob a proteção de Deus e com auxílio dos colaboradores desta casa, damos reinício aos trabalhos desta Casa de Leis às 19h56, onde será realizada a 19ª sessão ordinária do dia 7 de junho de 2022. Como já foi feita a leitura na sessão anterior pela vereadora Fabiana Fens, nesse momento não terá a leitura. Solicito a vereadora professora Edilane para que proceda a chamada regimental. Chamada regimental, 19ª sessão ordinária de 2022, em 7 de junho de 2022. Antônio Marcos Flauzino. Presente. Edilane Aparecida de Oliveira Batista, presente. Edson Souza Lima. Presente. Fabiana Fens. Presente. Hélio José Viana Gonçalves. Presente. José Estevam Franco. Presente. José Fernando de Oliveira. Presente. Paulo Sebastião Bueno. Presente. Rodrigo Henrique Escudeiro. Presente. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Presente. Sidney Santos Alves. Presente. Terminada. Presente. Havendo quórum legal, declaro aberta a 19ª sessão ordinária 2022, do dia 7 de junho de 2022. A votação da ata da 18ª que acabamos de realizar será efetuada na próxima sessão. Não havendo o expediente do chefe do Executivo Municipal, solicita a primeira secretária para que proceda a leitura do expediente dos vereadores, indicações de número 95 a 99 e relatório da SEI 01/2021. Indicação número 95 de 2022. Indicamos ao chefe do Poder Executivo que seja realizado um cronograma de serviços no bairro Santa Fé. Justificativa. O bairro Santa Fé, anteriormente conhecido como um bairro de chácaras de final de semana, possui hoje a maioria dos proprietários com residência fixa, sofrendo com a falta de fornecimento de água, tratamento de esgoto e manutenção das ruas. Há, portanto, a necessidade de um cronograma com as benfeitorias previstas para o bairro por esta gestão, inclusive com ações imediatas para minimizarmos os problemas enfrentados. Bom Jesus Perdoe, 7 de junho de 2022, Edilane Aparecida de Oliveira Batista, vereadora. Indicação número 96 de 2022. Indicamos ao chefe do Poder Executivo a colocação de placas alertando a população sobre o artigo 15 da Lei 1989 de 2009. Justificativa. A lei supracitada deixa claro que é de responsabilidade, obrigação do proprietário condutor do animal recolher os dejetos fecais eliminados pelos mesmos em vias e logradouros públicos. Porém, esta prática não acontece em nossa cidade, que tem suas praças e suas ruas sujas pela falta de conscientização das pessoas que não recolhem a sujeira deixada por seus animais. Neste momento, é importante a conscientização por meio de placas numa ação educativa para garantirmos não só a posse consciente do animal, como também uma cidade mais limpa. Bom Jesus Perdoe, 7 de junho de 2022, Edilane Aparecida de Oliveira Batista, vereadora. Indicação número 97 de 2022. Indicamos ao chefe do Poder Executivo conserto de tampa de bueiro. Indicação. Indicamos ao chefe do Poder Executivo Municipal que solicite ao setor competente o conserto da tampa de um possível bueiro localizado na calçada em frente à empresa MG Uniformes, ao lado do supermercado Souza Bueno, na Avenida São João. Justificativa. No local mencionado existem alguns bueiros, sendo que um deles se encontra com a tampa quebrada, conforme foto anexa, o que pode vir a ocasionar acidentes. Bom Jesus Perdoe, 7 de junho de 2022, Edilane Aparecida de Oliveira Batista, vereadora. Indicação número 98 de 2022. Indicamos ao Poder Executivo a demarcação e pintura da faixa de pedestres. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, pois no local indicado não possui faixa de pedestres, o que é de muita importância, tendo em vista ser um local de grande movimentação de veículos e pedestres. A faixa de pedestres é na Avenida Santos Dumont, número 673,
em frente ao Espetinho do Ouro. Bom Jesus dos Perdões, 7 de junho de 2022, Hélio José Viana Gonçalves, vereador. Indicação número 99, 2022. Indicamos ao chefe do Poder Executivo Municipal que solicite ao setor competente a limpeza e manutenção da rua Istambul, Lamismar 2. Justificativa. A presente indicação se faz necessária, pois a via pública se encontra suja e com diversos buracos. Bom Jesus dos Perdões, 7 de junho de 2022, Hélio José Viana Gonçalves, vereador. Solicito o vereador José Fernando de Oliveira para a leitura do relatório da CEI 01/2021. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Comissão Especial de Inquérito número 99/2021, constituída para apurar irregularidade na tramitação do processo legislativo número 476/2020, que tinha por objetivo a revisão da Lei Orgânica Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Presidente, vereador Paulo Sebastião Bueno. Relator, vereador José Fernando de Oliveira. Membros, vereadores Rodrigo Henrique Escudeiro, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro e Fabiana Fens. Relatório final. 1. Relatório deste processo número 99/2021. A Comissão Especial de Inquérito foi constituída a requerimento formulado pelos vereadores, membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Fabiana Fens, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, José Estevo Franco, e da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, José Fernando de Oliveira, Edilane Aparecida de Oliveira Batista e Rodrigo Henrique Escudeiro, em virtude de representação feita pela empresa Master Legis, que contratou com a Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões o serviço de execução da revisão da Lei Orgânica Municipal e elaboração de um novo regimento interno, e que, segundo a reclamante, entregou o serviço, mas não recebeu o valor contratado. Aprovada a constituição da comissão no dia 23 de novembro de 2021, foi realizada a reunião, folha 103/104, ocasião em que, após várias considerações por parte do presidente, vereador Paulo Sebastião Bueno, e do relator, vereador José Fernando de Oliveira, ficou deliberado que a primeira providência a ser tomada seria a solicitação junto ao presidente da Câmara de cópia do processo licitatório, bem como do processo legislativo de execução do contrato firmado entre a Câmara Municipal e a empresa Master Legis. A cópia do processo licitatório número 320 de 2020 foi juntada às folhas 109/2027 e a cópia do processo legislativo de revisão de lei orgânica e de elaboração de um novo regimento interno número 476/2020 foi juntada às folhas 229 e 826. Na reunião da comissão realizada no dia 30 de novembro de 2020, após analisarem as cópias dos dois processos, o relator, vereador José Fernando de Oliveira, disse que por 60 dias teve em suas mãos o processo de licitação da contratação da empresa Master Legis, bem como do processo administrativo de execução do serviço prestado, e apresentou o relatório do andamento processual das atividades do transcorrer do processo de execução do contrato, folhas 829 a 830. A comissão, após discutir o teor do relatório, decidiu que o primeiro passo a ser dado seria ouvir em depoimento o vereador Edson de Souza Lima, que havia determinada a abertura do processo licitatório para a revisão da Lei Orgânica Municipal e a elaboração de um novo regimento interno. Só um minuto. Peço só para que tenha só um minutinho de atenção.
está fazendo a leitura da SEI. Por gentileza, só um minuto de silêncio, por gentileza. A comissão, após discutir o teor do relatório, decidiu que o primeiro passo a ser dado seria ouvir em depoimento o vereador Edson Souza Lima, que havia determinado a abertura do processo licitatório para a revisão da Lei Orgânica Municipal e a elaboração de um novo regimento interno, tendo sido designado o dia 7 de dezembro de 2021. Após a realização da sessão ordinária da Câmara Municipal, no dia 7 de dezembro, o vereador Edson Souza Lima prestou depoimentos de folhas 835 a 841. O vereador José Fernando de Oliveira, relator, cumprimentou a todos como boa noite e resolveu fazer... O senhor resolveu a oitiva do vereador Dinho. Boa noite. Senhores vereadores, membros da Comissão Especial de Inquérito. Vereador José Fernando de Oliveira pergunta: o senhor resolveu fazer a licitação para a reforma da Lei Orgânica e Regimento Interno? Vereador Edson de Souza Lima responde: boa noite aos vereadores. Eu só quero reforçar a data, 7 de dezembro de 2021, às 22 horas. Eu resolvi abrir a licitação porque quando foi o ano de 2019, logo no começo da gestão, eu chamei os vereadores daquela gestão e pedi que a gente pudesse fazer a tratativa da reforma da Lei Orgânica e a reforma do Regimento Interno, porque a reforma da Lei Orgânica, porque o meu maior interesse era atualizar a Lei Orgânica do município, e por interesse da emenda positiva que nós temos direito, e cada vereador tem recurso para destinar para algumas obras. Eu estava muito interessado nesta parte, não só eu, como os demais vereadores, que era um combinado de quando tive na presidência, que a gente pudesse tocar esse trabalho junto, e também o regimento interno que estava defasado. Tinha muitos trabalhos na Câmara Municipal que estavam deixando a desejar, por conta do regimento interno que ainda está defasado. Então passou o ano de 2019, eu não consegui reunir todos os vereadores, cada um de uma vez, cada tem a sua agenda e suas atividades. Eu percebi que quando chegou 2020, na metade do ano, já não conseguiria em 6 meses tratar das duas reformas, que era da Lei Orgânica e do regimento interno. Então, nos congressos que eu fui em Campos do Jordão e Brasília, a gente foi orientado que tem empresas específicas para isso. Foi aí que eu tomei conhecimento e pedi para o setor financeiro abrir uma licitação para que pudesse contratar uma empresa que tratasse desse assunto, e a reforma da Lei Orgânica e a reforma do Regimento Interno. Foi por isso que eu acelerei a licitação para que eles pudessem tratar de reforma mais rápida. Vereador José Fernando de Oliveira, relator, pergunta: o senhor lembra o período que foi solicitado e que o senhor fez? Vereador Edson de Souza Lima responde: foi a partir do mês de junho para o final do mandato, foi um dos últimos 6 meses de mandato. Vereador José Fernando de Oliveira, relator, pergunta: após a Masterlegis ter ganhado a licitação, como foram as tratativas? Vereador Edson de Souza Lima responde: depois que a Masterlegis ganhou a licitação, eu pedi para conhecer o pessoal da empresa. Depois de encerrado o processo licitatório, eu pedi uma reunião presencial aqui, e se não me falha a memória, estavam presentes o Dr. José Luiz, a Roberta, o Rodrigo, o financeiro, também estavam presentes, e o procurador da Câmara Municipal, o Dr. William, que também estava presente nesta reunião. Eu queria saber como iria ser tratado, como seria o procedimento destas reformas. Vereador José Fernando de Oliveira, relator, pergunta: com quem foi marcado esta reunião? Vereador Edson de Souza Lima responde: com eles mesmos, com o procurador, com o Dr. José Luiz, que era meu assessor jurídico, a doutora Roberta e o Dr. Domingos, da Masterlegis, que esteve aqui para poder explicar para a gente como seria o procedimento.
Vereador José Fernando de Oliveira, relator, pergunta: nesta última reunião, o que ficou resolvido? Vereador Edson Souza Lima responde: nesta reunião, ficou resolvido que ele voltaria. Ele pediu um tempo de 30 dias para que ele pudesse fazer todo o estudo da lei orgânica do município e também do regimento interno, e ver quais eram os artigos que precisariam dar uma alteração e uma renovação dos artigos, e depois ele enviaria a minuta para a Câmara apreciar. Vereador José Fernando de Oliveira, relator, pergunta: o senhor autorizou o procurador legislativo a fazer algumas horas extras? Como ficou isso? Vereador Edson de Souza Lima responde: na reunião, o doutor Domingos explicou que era um processo um pouco complicado, por conta que tinha a lei orgânica e também o regimento interno. E o procurador, eu me recordo sim, ele falou que não daria conta no seu horário normal, e pelo tempo que a gente pedia, faltava pouco tempo para acabar o mandato, e eu queria aprovar ainda no meu mandato, por isso que não daria no horário normal, por isso seria necessário hora extra. Vereador José Fernando de Oliveira, relator: ele falou quantas horas extras seriam necessárias? Vereador Edson de Souza Lima responde: não chegou a falar o número de horas extras, mas o acordo foi que ele ia trabalhar nas horas extras para poder acelerar o processo e dar seguimento no que a gente combinou. Vereador José Fernando de Oliveira, relator, pergunta: o procurador fez um relatório de suas atividades deste período de horas extras? Apresentou algum relatório? Vereador Edson de Souza Lima responde: de horas extras, não. Se está fazendo 2, 3, 4, 5 horas extras, não. Vereador José Fernando de Oliveira, relator, pergunta: qual foi o procedimento da Master Legis? Vereador Edson de Souza Lima responde: a Master Legis enviou a que eu falo. Estava no final do mandato, em muitas atividades na Câmara, mas eu consigo lembrar de algumas coisas. Ela enviou para mim uma minuta e eu despachei para o procurador da Câmara Municipal, que ele pudesse analisar e dar seguimento nos trabalhos. Foi isso o procedimento que ele fez. Vereador José Fernando de Oliveira, relator, pergunta: chegando aqui na Câmara, o trabalho da Master Legis, para onde foi encaminhado o expediente? Vereador Edson de Souza Lima responde: chegou para mim e eu encaminhei para o procurador, para que o procurador pudesse fazer a sua análise. Vereador José Fernando de Oliveira, relator, pergunta: e depois? Vereador Edson de Souza Lima responde: depois disso, ele fez alguns apontamentos, dizendo que tinha algumas coisas inconstitucionais, mas algumas coisas que não estariam certas nos procedimentos. Vereador José Fernando de Oliveira, relator, pergunta: o procurador legislativo orientou no sentido de que o processo legislativo teria que ser encaminhado aos vereadores para estudo, inclusive todo o trabalho do procurador parecer? Edson de Souza Lima responde: eu procurei o mais rápido possível, porque eu estava ansioso para poder discutir com os vereadores. Tanto é que eu falava com os vereadores: olha, temos que discutir e aprovar ainda este ano a lei orgânica e o regimento interno. Isto era iniciativa minha. O procurador em nenhum momento disse: o senhor tem que discutir com os vereadores. Vereador José Fernando de Oliveira, relator, pergunta: o senhor tem conhecimento do trabalho do procurador legislativo com relação ao regimento interno? O trabalho que ele fez? Vereador Edson de Souza Lima responde: o despacho da Master Legis chegou para mim e eu repassei para ele. Não tenho lembrança de ter tratado do regimento interno. Não tenho lembrança. Vereador José Fernando de Oliveira, relator, pergunta: o senhor tem algum esclarecimento a fazer? Vereador Edson de Souza Lima responde: o esclarecimento que eu tenho a dar para a comissão é o seguinte: a minha parte eu queria fazer a reforma da lei orgânica, até porque o município está precisando muito. A Câmara Municipal está atrapalhando os seus trabalhos legislativos. A gente estava vivendo e ainda estamos
em um momento de pandemia, mas tem muita coisa virtual que tem que estar registrado no regimento interno. Não fizemos várias sessões virtuais naquele tempo que eu era presidente, e isso não estava inserido no regimento interno, e nós fomos muito criticados por conta disso. Isso era um dos motivos de estar acelerando o processo para poder deixar a Câmara adequada aos trabalhos legislativos. Com relação à lei orgânica e os interesses nas emendas impositivas para os vereadores, que é a boa para o cidadão, em muitas ocasiões que estão defasadas, legislação da lei orgânica, eu acelerei o processo e me deparei com um trabalho de impedimento jurídico, que eu não tenho entendimento, eu sou um agente político. Aí nós temos os técnicos da Câmara para nos dar suporte. A minha intenção como procurador era que os trabalhos seriam acelerados e que viesse logo para nós o descer para o plenário. Depois eu discutiria com os vereadores, tudo pronto, e seguiria o caminho. Depois aconteceu alguns problemas no meio do caminho. Ele fez alguns apontamentos e aí começou a rebater os procedimentos, que a Master Legis não estava fazendo um trabalho correto, umas inconstitucionalidades, que é coisa de advogado da empresa com advogado da Câmara Municipal. Procurador da Câmara Municipal, e eu, neste meio tempo, quando eu fui observar, quando eu fui perceber, terminou o tempo do meu mandato. Tanto que eu acho que os vereadores desta gestão, que agora fazem parte dessa comissão, no começo do seu mandato, eu conversei com vocês que eu tinha a necessidade do processo, e eu já falei em reunião de comissão nesta nova gestão, que a gente precisava ter um processo licitatório aberto e que a gente precisava dar seguimento nesse processo. Eu explanei para os vereadores neste novo mandato a necessidade de dar seguimento nesse trabalho. Vereador José Fernando de Oliveira, relator, pergunta: não atendendo os seus objetivos como chefe do Legislativo de Perdões, o senhor teve alguma frustração com essa não realização do projeto? Vereador Edson de Souza Lima responde: muita frustração, porque todo agente público que passa, ele quer realizar, um vereador, um presidente, ele quer realizar atos e ações. E as principais ações que eu gostaria de fazer, não só na minha gestão, deixar a minha marca como vereador, que é um feito para o município, um feito para a Câmara, que a Câmara está defasada em seu regimento interno, desde 2006, que foi o último. Então, este era o objetivo, deixar a Câmara amparada, totalmente legal, e a cidade também, o município. E aí, eu me deparei com esses empecilhos jurídicos, que até agora não entram no meu mérito, porque eu não tenho conhecimento técnico para tal. Vereador José Fernando de Oliveira, relator, respondido: eu acho que na minha parte, o relator, alguém tem mais alguma pergunta? O presidente da comissão, a vereadora Rosângela, o vereador Rodrigo, a vereadora Rosângela disse: eu acho que não, porque está bem esclarecido. Vereador José Fernando de Oliveira, relator. E uma coisa que a gente foi bem cobrado, logo quando eu entrei aqui na casa, foi que a gente não viu nenhum exemplar do que foi feito, nem um cartilhado. Igual hoje, a gente recebeu esse código de conduta. A gente esperava receber também algum documento, alguma informação, um rascunho, que seja de como seria para nós discutirmos com os vereadores e chegar a um consenso de aprovação e ter um novo regimento interno, até para os vereadores irem acompanhando. Vereador Edson de Souza Lima: Vossa Excelência esteve no final do mandato, substituiu uma vereadora que pediu licença, e para o motivo de eu não ter descido para o plenário, para vocês que eram os vereadores daquela gestão, do final da gestão,
foi que estava tendo este impasse jurídico entre o nosso procurador da Câmara Municipal e o da empresa. E a empresa alegava: o meu trabalho está correto. Tudo o que vocês pediram, tudo o que está no contrato eu cumpri. Agora a Câmara, o procurador da Câmara, precisa cumprir a parte. E o procurador falava que estava tudo inconstitucional, inclusive que era para cancelar o contrato, que não era para pagar a empresa. Então, eu não tenho um entendimento jurídico nesta parte. Eu, preocupado com isso, como é que eu vou pegar o processo que está com o meu procurador na Câmara Municipal, está falando para o presidente que não está legal, está inconstitucional, não tinha condições de descer vocês fazerem a votação, porque o que o procurador falava para mim era que estava ilegal e que eu tinha que cancelar o contrato. Então, se eu não confiar no procurador, eu vou confiar em quem? Entendeu? Por isso que eu não desci o projeto, né? A minuta para a discussão dos vereadores, porque o procurador da casa dizia que não estava correto. Então, por questão de parceria, né? Olha, já que não está correto, eu tenho que falar o que o procurador está fazendo. O presidente acata os seus... Ele é autarquia. Ele fala não está correto. O senhor não pode pagar, porque a empresa não está cumprindo o contrato. Ao mesmo tempo, a empresa mandava informações que eu achava justo também. Eu sou solícito à empresa. Olha, tudo o que está no contrato eu cumpri. Os prazos eu cumpri. O que vocês quiseram eu cumpri. Então, eu ficava meio assim, puxa, como é que faz? Aí este processo foi se arrastando, não conseguiu finalizar porque terminou o meu mandato, aí ficou para a nova gestão. O desenrolar deste episódio aí do procurador com a empresa. A vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, membro, pergunta: esta hora extra foi paga ao procurador aqui da Câmara? Foi mediante por quê? Porque ele analisava o que a empresa mandava? Porque quantas horas o procurador trabalha aqui na Câmara? Vereador Edson de Souza Lima responde: são 4 horas. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, membro: 4 horas, sendo que não tinha muitos projetos, porque era a época de eleição e porque ele queria fazer horas extras. Vereador Edson Souza Lima responde: a alegação do procurador no dia da reunião, o relator perguntou aqui: Vossa Excelência também era vereador na época. Eu falava: olha, eu quero aprovar este projeto ainda este ano, a gente precisa, então eu tenho pressa. Ele falou: olha, eu não consigo em horário normal, eu preciso fazer hora extra. Eu falei: tudo bem, se for para votar este ano, o senhor está autorizado a fazer hora extra. Eu autorizo o senhor a fazer, então eu falei: pode fazer hora extra. Seu problema é o horário, não irá ser por horário. Só que mesmo com a hora extra, eu fiquei frustrado, porque não aconteceu a finalização do processo. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, membro: e ele fazia quantas horas extras por dia? Vereador Edson de Souza Lima responde: eu não acompanhava, porque eu vinha na Câmara, despachava e não acompanhei de próximo. Ah, quantas horas extras o senhor está fazendo? 1, 2, 3, né? Porque era um trabalho dele, ele tem que ler, analisar artigo por artigo e tudo mais, então eu não acompanhava esta parte de hora extra. Vereadora Fabiana Fens, membro, pergunta: e não foi estipulado um tempo de hora extra, por exemplo, 15 dias? Vereador Edson de Souza Lima responde: não teve este acordo. Eu simplesmente exigi que a gente votasse a lei orgânica e o regimento interno naquele ano. Vereadora:
Vereador Paulo Sebastião Bueno, presidente, pergunta: o senhor sabe me dizer quanto em valores ele recebeu de horas extras? Vereador Edson de Souza Lima responde: olha, eu não quero falar de valores aqui, porque eu não tenho ciência, tá? Mas eu não sei falar o valor para vocês agora, mas tem nos anais da casa, tem aí os valores, mas eu não consigo relatar para vocês. Eu não quero pecar, ser traído pela memória, mas ele recebeu as horas extras. E tudo o que tinha que fazer, e a minha frustração, é que apesar das horas extras, não recebemos o trabalho pronto para descer para o plenário. Vereadora Rosângela de Souza Pavana Escudeiro, membro, pergunta: o ponto dele era registrado? Vereador Edson de Souza Lima responde: era o ponto eletrônico. Vereadora Rosângela de Souza Pavana Escudeiro, membro, pergunta: em folha ou digital? Vereador Edson de Souza Lima responde: olha, uma pergunta técnica, mas pelo meu conhecimento, ele fazia o ponto eletrônico normal e depois marcava a hora extra. Tem o agente financeiro, eu acho que vocês podem chamar o agente financeiro para relatar melhor para vocês, inclusive de quanto foi pago de horas extras e do ponto eletrônico. O agente financeiro pode. Sugiro que vocês façam uma oitiva com ele, para que ele possa estar respondendo para vocês. Vereador José Fernando de Oliveira, relator, pergunta: mais alguma pergunta? Vereadora Rosângela de Souza Pavana Escudeiro, membro, é só isso. Vereador Paulo Sebastião Bueno, presidente, é só isso. Vereador Edson de Souza Lima responde: obrigado e continuo à disposição da comissão se precisar, se necessário mais algum esclarecimento. Eu estou sempre à disposição para dar as declarações para vocês. Após o depoimento do vereador, ex-presidente Edson de Souza Lima, a comissão, no mesmo dia 7 de dezembro, decidiu que o próximo passo seria tomar o depoimento do Dr. Domingos Estevão de Rezende Filho, tendo sido designado o dia 15 de dezembro de 2021 no recinto da Câmara Municipal. Ficou decidido também que, se por acaso o representante da empresa contratada não pudesse se locomover até esta cidade, a comissão se dirigirá até a cidade da empresa. O representante foi notificado, folhas 843. As folhas 847 a 849, o atual presidente da Câmara encaminhou para a comissão a notificação extrajudicial que havia recebido da empresa contratada em 25 de novembro de 2021, folhas 846, bem como da resposta àquela empresa relatando que, sido constituída uma comissão especial de inquérito para apuração dos fatos, folha 851 a 854, as folhas 856 a 860, consta o requerimento da Comissão de Prerrogativas da OAB-SP, solicitando vista dos autos, a pedido do Procurador Legislativo, por entender que a SEI tinha por objetivo apurar a sua conduta funcional no processo. O pedido de vista foi deferido, as folhas 861. Não obstante até presente data, a Comissão de Prerrogativas não veio tomar conhecimento dos autos. De acordo com o artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, a Câmara Municipal entrou em recesso parlamentar no dia 15 de dezembro e, por consequência, a comissão suspendeu suas atividades até 1º de fevereiro de 2022. Retornando às atividades, diante da comunicação do representante da empresa contratada de que não tinha condições de vir até esta cidade na data designada, a comissão se reuniu no dia 1º de fevereiro de 2022 e decidiu por tomar o seu depoimento na sede da empresa, ficando designado o dia 4 de fevereiro. No dia designado, a comissão, representada pelo seu presidente, vereador Paulo Sebastião Bueno, pelo seu relator, vereador José Fernando de Oliveira, pelas vereadoras Fabiana Fens,
e Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, dirigiu-se até a cidade de Monsenhor Paulo, no estado de Minas Gerais, para tomar o depoimento do representante da empresa Masterlegis, Dr. Domingos Estevão de Rezende Filho, como constam as folhas 869 a 871. 1. Qual a atividade de sua empresa? A minha empresa foi fundada em 1995 e só trabalhamos com o poder legislativo como consultoria, assessoria e treinamento. 2. Depois que o senhor saiu-se vencedor da licitação, como os trabalhos foram iniciados? Eu fui informado que a minha empresa venceu a licitação e fui convidado a ir à Câmara para assinar o contrato. Chegando à Câmara, o contrato já estava pronto, redigido pelo Dr. William, da própria Câmara, texto com o qual concordei e assinei. Após a assinatura, comecei a trabalhar na revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno na sede da empresa Masterlegis. 3. Qual o objetivo da licitação? O objetivo foi a elaboração de um projeto de revisão da Lei Orgânica do município e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. 4. Como ficou combinado que os trabalhos se sucederiam? Ficou combinado que a empresa elaboraria um anteprojeto e o submeteria à apreciação da Câmara para discussão, apresentando a proposta de revisão da Lei Orgânica e projeto de resolução de um novo regimento interno, sendo que eu assumi a obrigação de dar assistência pessoal aos vereadores, desde que fosse agendada com 10 dias de antecedência. Nunca recebi qualquer notificação de agendamento para discutir com os vereadores sobre as dúvidas que o anteprojeto pudesse suscitar. 5. O que o senhor cumpriu dentro da obrigação contratual? Eu entendo que todas as cláusulas de competência da Masterlegis foram cumpridas integralmente, tanto que diz respeito ao prazo quanto à qualidade do trabalho. 6. O senhor acha que deixou de cumprir alguma cláusula do contrato? Muito pelo contrário, porque nada ficou sem cumprir. 7. No seu entendimento, quais foram os motivos que teriam levado a Câmara a concluir que o serviço contratado não foi feito? Apesar de ser a Câmara contratante, eu entendo que não foi a Câmara que concluiu o trabalho, não foi feito, mas foi o Dr. William, que, com o devido respeito pela sua inexperiência no assunto, concluiu que o trabalho não foi feito. Essa inexperiência ficou retratada no seu parecer jurídico emitido na época da rescisão no último dia da vigência contratual. 8. A empresa apresentou uma minuta do projeto de revisão do regimento interno da Lei Orgânica. Primeiramente, a empresa apresentou um trabalho para estudo dos vereadores. Posteriormente, como não recebi nenhuma demonstração de contrariedade por parte dos vereadores e não foi agendada nenhuma reunião, o meu entendimento foi no sentido de que a proposta estava pronta e, por isso, enviei tanto a proposta de revisão da Lei Orgânica, bem como o projeto de resolução do regimento interno, acompanhado, inclusive, das respectivas iniciativas para submissão à apreciação das comissões permanentes e, posteriormente, do plenário para votação. 9. E por que não foi concluído? No meu entendimento, afirmo que, por parte da Masterlegis, os trabalhos foram totalmente concluídos e o serviço entregue. Por parte da Câmara, recebi absurdamente via e-mail uma rescisão unilateral do contrato, no último dia de vencimento do mesmo, restando até hoje o pagamento. 10. Por todos esses anos que a empresa existe, houve alguma vez que ficou sem receber pelo trabalho, sob o argumento de que o serviço não foi feito a contento? Muito pelo contrário. A empresa, como já tem 27 anos de serviço,
Apresentei várias certidões e trabalhos realizados em outras câmaras, que foram enviados quando da habilitação e contratação. Eu sempre recebi todos os pagamentos de serviços prestados às outras câmaras e nunca houve uma arguição de inconstitucionalidade dos textos apresentados. 11. Houve algum fato que chamou a sua atenção durante todo o processo de evolução dos trabalhos, desde a contratação até a rescisão unilateral? Sim. O primeiro fato foi no momento da assinatura do contrato, quando o Dr. William disse ao presidente Edson, na presença da doutora Roberta e Dr. José Luiz, que levaria tempo e só dava para fazer o parecer mediante horas extras. O segundo fato que chamou a atenção foi a não necessidade de reunião de estudos comigo e os vereadores para debater a minuta apresentada. O terceiro fato, que não recebi o pagamento na época determinada no contrato. Por fim, o comunicado de que o contrato foi unilateralmente rescindido no último dia de sua vigência. Diante do depoimento do representante da empresa contratada, em reunião realizada no dia 8 de fevereiro, folhas 872 a 873, a comissão se reuniu e deliberou pela oitiva do atual presidente da Câmara, vereador Hélio José Viana Gonçalves, tendo sido designado o dia 14 de fevereiro, logo após a realização da sessão ordinária da Câmara Municipal, o que foi feito tendo sido tomado adiante, transladado de folhas 875 a 876. 1. As folhas 646 consta que a empresa contratada enviou à Procuradoria Legislativa para estudo dos vereadores uma nova minuta, proposta de revisão da Lei Orgânica Municipal, no dia 11 de fevereiro de 2021. Trabalho este constante dos autos das folhas 646/687. O senhor se lembra ter recebido esta publicação? Resposta: não, porque o exercício da minha presidência começou em fevereiro de 2021. 2. Neste período, onde esteve os autos? Resposta: eu nem cheguei a ver estes autos. Comigo nunca ficou. 3. O senhor tem conhecimento de que os autos ficaram com o Procurador Legislativo no período de 11 de janeiro a 5 de abril de 2021 para emitir o seu parecer? Resposta: não tive nenhum conhecimento. 4. O senhor recebeu os autos das mãos do Procurador Legislativo? Resposta: recebi. 5. Nesse mesmo dia, 5 de abril, o senhor recebeu o processo das mãos do Procurador Legislativo com a decisão de folhas 765 já impressa? Resposta: o Procurador Legislativo trouxe o processo com seu parecer e com a decisão já pronta e impressa. 6. O senhor consultou alguns de seus assessores para verificar se o processo estava em termos para a decisão que foi tomada? Resposta: não, porque ele disse que estava tudo certo e que era assim mesmo, porque a empresa não teria cumprido o que havia prometido. 7. Após a decisão pela rescisão do contrato, a Masterlerge interpôs recurso, tendo o Procurador Legislativo emitido seu parecer de folhas 810 a 821, datado de 13 de maio de 2021. Nesse mesmo dia, sobreveio a decisão de Vossa Excelência, de folhas 822 a 823. Como foi redigida essa decisão? Resposta: o Procurador Legislativo disse que a empresa contratada não tinha razão e o contrato deveria ser extinto. Inclusive, quando veio conversar comigo, já trouxe a decisão pronta e impressa. Eu só assinei.
não tendo o relator apresentado algum questionamento e também por não terem os demais membros perguntas a fazerem, foram encerrados os trabalhos. Em reunião realizada no dia 22 de fevereiro, à vista do depoimento prestado pelo representante à empresa contratada, Dr. Domingos Estevam de Rezende Filho, a comissão deliberou por tomar os depoimentos dos 2 assessores legislativos da Câmara Municipal, que estiveram presentes na reunião que o presidente da Câmara à época. Nessa mesma reunião, como consta da folha 880 a 881, a comissão deliberou pela solicitação junto ao setor de recursos humanos, o agente financeiro, que enviasse o relatório a respeito das horas extras prestadas pelo Dr. Procurador Legislativo de outubro de 2020 a 30 de abril de 2021, e ao Contador Legislativo, que enviasse à comissão o relatório a respeito do pagamento de horas extras no mesmo período. No dia aprazado, folhas 854 a 886, prestaram depoimento a doutora Roberta Cristina Ziliotti da Silva, que relatou que não se recordava de estar presente na reunião. O outro assessor, Dr. José Luiz Pinheiro, afirmou que esteve presente à reunião e que ouviu o Dr. Procurador Legislativo dizer que só poderia analisar as propostas da empresa contratada fora do período normal de trabalho, ou seja, nas horas extras. Dessa mesma reunião, foram juntados aos autos o relatório de horas extras e o relatório dos respectivos pagamentos, folhas 887 a 895. Tendo em vista que o relatório de folhas 888/895 constaram horas extras exercidas pelo Dr. Procurador Legislativo nos dias 26, 27, 28 de outubro, num total de 12,69 horas extras, e dias 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 de novembro, num total de 42,91 horas extras. Mas no relatório de contabilidade não consta o pagamento das horas extras nos meses devidos, e sim pagamentos totalmente fora do período e parcelados, inclusive adentrando no exercício de 2021. A comissão deliberou no sentido de que só solicitasse do setor financeiro e contábil os motivos da defasagem nos pagamentos das horas extras. Por sugestão do relator, vereador José Fernando de Oliveira, foi deliberado que a secretaria designada deveria fazer uma planilha, confrontando a planilha de folhas 829/830 com as informações das horas extras exercidas. As folhas 896 a 897 foi juntada aos autos da planilha de controle do andamento processual, com a integração das horas extras exercidas pelo Dr. Procurador Legislativo. As folhas 899 foi juntada a este auto, enviada pelo agente financeiro e contador legislativo, a cópia dos autos administrativos número 466 de 2020, que trata da aplicação do artigo 8º da Lei Complementar número 173/2020, no que dizia respeito a anuênios, licença-prêmio, sexta parte e outros mecanismos do tipo. Nesses autos, o agente financeiro e contador legislativo solicitaram um parecer jurídico do Procurador Legislativo, folha 901. O doutor Procurador Jurídico emitiu seu parecer, folhas 902/909, no sentido da inconstitucionalidade da Lei Complementar número 173/2020, pelo fato de
União não possui competência para legislar normas de auto-organização administrativa, auto-administração e autogoverno do município, mas somente dela. Assim deve ser aplicada a Lei 1500/99, bem como as demais normas deste município. Em seguida, folha 910, o agente financeiro encaminhou os autos, folhas 466/2020, para a presidência, para que fosse decidida a aplicação da lei complementar, sobrevindo a decisão de folhas 911, decidindo o presidente, após a leitura, a compreensão de todo o processo, número 466/2020, assim como a realização de diversas reuniões para tratar do tema em questão, decido pela continuidade em dispor, de acordo com o artigo 8º da Lei Complementar, número 173/2020, isto é, não realizar o pagamento de horas extras e nem permitir a contagem de prazos para a concessão de anuênios, sexta parte e outros benefícios do tipo, a nenhum servidor desta Casa Legislativa. À vista dessa decisão, as folhas 912/914, o doutor Procurador Legislativo requereu o pagamento das horas extras que havia realizado, alegando a não aplicação da Lei Complementar número 173/2020, juntando para corroborar seu pleito, entendimento do douto Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, folhas 914/940. Reconsiderando sua decisão anterior, o presidente, diante do requerimento do doutor Procurador, as folhas 941, assim decidiu. Após a leitura e compreensão do novo parecer jurídico, folhas número 13 e 14, do processo número 466/2020, decido alterar o documento contido nas folhas número 12, no que diz respeito ao pagamento de horas extras. Autorizo o pagamento de horas extras por esta edilidade, até o limite de 20 horas extras por mês, conforme acordo coletivo de trabalho vigente, até março de 2021, a todos os servidores desta Casa Legislativa, com relação aos servidores desta Casa Legislativa que possuem horas extras computadas em seu banco de horas. Afirmo que as mesmas, caso não compensadas, até o último dia trabalhado, no mês de dezembro de 2020, serão pagas normalmente até o limite de 20 horas mês. As folhas 942 sobreveio a decisão no mesmo sentido da anterior, desta feita de autoria do presidente da legislatura 2021/2022, vereador Hélio José Viana Gonçalves, nos seguintes termos: após a leitura e compreensão do parecer jurídico, folhas 13 e 14, do processo número 466/2020, decido autorizar o pagamento de horas extras por esta edilidade até o limite de 20 horas extras por mês, conforme acordo coletivo de trabalho vigente, até março de 2021, a todos os servidores desta Casa Legislativa. No dia 22 de março de 2022, folhas 945/946, a comissão se reuniu após o confronto do controle de andamento processual com as horas extras trabalhadas pelo doutor Procurador Legislativo. Deliberaram pela juntada aos autos dos pareceres emitidos pelo Procurador entre outubro de 2020 e março de 2021, notificando a secretária que solicitasse da Secretaria os pareceres legislativos e do agente financeiro e contador legislativo os pareceres administrativos. As folhas 950/1176 foram juntadas os pareceres legislativos no período de outubro de 2020 a abril de 2021 e as folhas 1264/1451 foram enviados os pareceres administrativos emitidos pelo doutor Procurador Legislativo. As folhas 1452
consta o requerimento de prorrogação de prazo de vigência da comissão dirigido à presidência da Câmara por mais de 60 dias, as folhas 1454/1455 consta o ato da presidência número 02/2022, de 29 de março de 2022, prorrogando o prazo de vigência da comissão por mais 60 dias, a partir do vencimento inicial. As folhas 1954 foi juntada aos autos do ato da mesa número 02/2022, prorrogando o prazo de vigência da comissão por 60 dias. 2. Relatório do processo de licitação. O processo licitatório de contratação da empresa Masterledges ocorreu dentro da normalidade, com processo licitatório regular, objeto definido, preço e forma de pagamento. O objeto do contrato foi previsto na cláusula 2ª do contrato, adiante descrita, termo de referência 1 do objeto. O objeto será a contratação pela Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, pessoa jurídica, escritório de advocacia ou consultoria jurídica, ou similar na área jurídica, para a prestação de consultoria jurídica especializada ao Poder Legislativo na área de distrito público, com a finalidade de se proceder à revisão e atualização da Lei Orgânica do Município de Bom Jesus dos Perdões e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, compreendendo: primeira parte, Lei Orgânica Municipal. Letra A. Análise da legislação atual com amparo na Constituição Federal, Constituição Estadual, jurisprudência do STF, STJ, TJSP, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais órgãos e matérias e órgãos pertinentes. Letra B. Elaboração de diagnóstico com indicação dos ajustes necessários. Letra C. Preparação de relatórios intermediários, se necessários ou quanto exigido, para discussão com a Comissão Interna ou Procuradoria Legislativa. Letra D. Preparação de minuta de projeto de emenda à Lei Orgânica, com as alterações, inclusões, exclusões e sugestões a serem apresentadas, além de revisão gramatical. Letra E. Reuniões de avaliação a serem previamente agendadas, visando a aferição das etapas. Letra F. Apresentação da minuta finalizada para aprovação da mesa e deliberação em plenário. Letra G. Assessoria e consultoria permanente durante toda a execução dos trabalhos. Segunda parte, regimento interno da Câmara Municipal. Letra A. Análise da legislação atual com amparo na Constituição Federal, Constituição Estadual, jurisprudências do STF, STJ, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais órgãos e matérias e órgãos pertinentes. Letra B. Elaboração de diagnóstico considerando as necessidades específicas do Legislativo, bem como as alterações constitucionais, infraconstitucionais, à Lei Orgânica Municipal e jurisprudências pertinentes. Letra C. Preparação de relatórios para discussão com os técnicos designados para a contratação e ou procuração legislativa no contrato administrativo número 06/2020. Cláusula 2ª. Dos serviços e obrigações das partes. 2.1. A contratada deve elaborar diagnóstico com indicação dos ajustes necessários, preparação de relatórios intermediários, se necessários ou quanto exigido, para discussão com a Comissão ou Procuradoria Legislativa, preparação de minuta da Lei Orgânica, com a alteração do regimento interno
inclusões, exclusões e sugestões a serem apresentadas com as devidas justificações e revisões gramaticais. 2.2. A contratada deve elaborar diagnóstico considerando as necessidades específicas desta Casa Legislativa. 2.3. As alterações solícitas pela contratante devem ser realizadas no prazo máximo de 15 dias úteis. 2.4. Todas as alterações dos artigos, parágrafos, incisos, alíneas, preliminar, normativa e final devem estar conforme o ordenamento jurídico e jurisprudência majoritária. 2.5. As reuniões serão marcadas com 10 dias de antecedência, no mínimo, salvo-se as partes avançarem prazos menor, a pedido da contratada, Procuradoria Legislativa, Comissão ou Mesa da Câmara. 2.6. A contratada deve apresentar minuta finalizada para aprovação da mesa e deliberação em plenário, após ajustes realizados, caso sejam necessários. 2.7. A contratada possui o prazo de 90 dias para concluir a prestação de serviços deste contrato. 2.8. A contratante fornecerá, no ato da assinatura deste contrato, todas as cópias necessárias da Lei Orgânica Municipal de Bom Jesus dos Perdões e Regimento Interno da Câmara Municipal. 2.9. Caso sejam necessárias outras normas jurídicas, a contratada solicitará à contratante que, no prazo máximo de 5 dias, fornecerá. 2.10. As reuniões de que trata cláusulas 2.5 acontecerão com prévio agendamento após o envio do material pela contratada para estudo dos vereadores, Procuradoria Jurídica e assessores parlamentares. 3. Relatório final do processo número 476/2020. Depois de assinado o contrato no dia 7 de outubro de 2020, a empresa contratada enviou a proposta de revisão da Lei Orgânica do município de Bom Jesus dos Perdões no dia 19 de outubro, endereçada à Secretaria Legislativa no mesmo dia, mas que só foi protocolada no dia 28 de outubro, recebendo o número 476/2020. A proposta continha, entre alterações, inclusões e exclusões, 70 itens que a contratada entendia passíveis de revisão. No dia 10 de novembro de 2020, o procurador emitiu o parecer jurídico de folhas 288 a 312, não concordando com a mudança de 23 dos artigos sugeridos, e encaminhou os autos para a presidência, folhas 313, não sem antes ter encaminhado cópia do seu parecer ao representante da empresa contratada e para a secretaria, folhas 314 e 315, esclarecendo que o seu parecer não é vinculativo. No dia 23 de novembro de 2020, a empresa contratada enviou um modelo pronto da revisão da Lei Orgânica Municipal, folhas 313 a 346, efetuada por ela, sem qualquer das alterações sugeridas pelo doutor Procurador Jurídico, bem como o modelo do novo regimento interno, folhas 352/441. Entendendo ter concluído o trabalho, a empresa contratada enviou a nota fiscal de serviços, bem como o boleto para pagamento, por parte da Câmara Municipal, folhas 443/445. No dia 26 de novembro de 2020, os autos foram encaminhados pela presidência para a manifestação do Procurador Legislativo, folhas 442. No dia seguinte, 27 de novembro, o Procuradoria Legislativa recebeu os autos, folhas 442. No dia 2 de dezembro, o doutor Procurador emitiu pareceres de folhas 446/450. Nesse parecer,
O doutor procurador relatou que não houve qualquer mudança conforme solicitado, nem justificativa sobre a não alteração conforme o parecer, folha 61/85, folhas 288/313, desses autos. Analisando todo o procedimento, a contratada não cumpriu com a obrigação estipulada, que a segunda proposta foi encaminhada como pronta para votação, sem que fossem levadas em consideração as alterações sugeridas pela Procuradoria e que dessa forma, a empresa contratada estava inadimplente, uma vez que não cumpriu com a obrigação estipulada no termo de referência, bem como no contrato, pois o termo de referência, item 1, letra A, B, C, D, pois está querendo incluir norma inconstitucional à Lei Orgânica Municipal, bem como não acatou as alterações informadas no parecer enviado, folhas 87/88, autos internos, folha 476/2020, conforme termo de referência, folha 03/08, processo 320/2020. Ademais, com a primeira e segunda minuta da reforma da Lei Orgânica ainda possuem artigos inconstitucionais e ilegais. Portanto, há inadimplemento total da obrigação assumida no contrato, conforme cláusulas 6.1.1, 6.1.2, folhas 98, autos 320/2020, bem como cláusulas 1, folha 94, autos 320/2020, devendo a administração rescindir o contrato pelo inadimplemento, conforme artigo 77 e 78, em número 8666/93, inverbes. Reportou também que não se justificaria o pagamento de nenhum valor antes da liquidação, bem como não se considera liquidado somente pelo envio de minuta da Lei Orgânica e do Regimento Interno, pois não está verificado se a contratada cumpriu o objeto do contrato, conforme artigo 63, 1º e 3º da Lei 4.320/64, pois não houve comprovação da prestação de serviço e que somente após a aprovação final para votação que será liquidado conforme cláusula 2.6 do contrato celebrado. Por fim, relatou que deveria ser ofertado o prazo de 10 dias para que a contratada se manifestasse antes da rescisão do contrato, em homenagem ao princípio da contraditório e da ampla defesa. Concluindo, opinou pela rescisão unilateral do contrato, pois não foi cumprido o objeto do contrato, conforme apontamento acima. Assim como não houve liquidação e não basta enviar a minuta da reforma para considerar como liquidado, mas a administração pública tem que verificar se o serviço foi prestado, conforme e contrato e termo de referência. No mesmo dia 2 de dezembro de 2020, sobreveio o despacho do presidente, folhas 451, acatando na íntegra o parecer do doutor procurador e determinando a notificação da contratada para manifestar-se em 10 dias. E se assim entender, decidiu também que o contrato não estava liquidado, o setor responsável, e que deveria se abster de fazer qualquer pagamento, dando ciência dessa decisão à Contadoria da Câmara. No dia 7 de dezembro, o doutor procurador enviou e-mail para a empresa contratada, dando ciência do despacho da presidência, de folhas 451, bem como do seu parecer jurídico. Em 10 de dezembro de 2020, a contratada, entre outros argumentos, alegou que não tomou conhecimento do parecer, folha 61/85, folha 446/451,
destes autos, o que foi admitido pelo doutor procurador em sua manifestação de folhas 467. Em 10 de dezembro de 2020, a contratada enviou a proposta do novo regimento interno da Câmara Municipal, folhas 486 a 582. No dia 18 de dezembro de 2020, em reunião realizada entre o representante da contratada, Dr. Domingos, o presidente da Câmara Municipal, presidente Edson de Souza Lima, o procurador legislativo, Dr. William de Oliveira Matos, a assessora parlamentar, doutora Roberta Cristina Ziliotti da Silva, ficou decidido que a empresa contratada alteraria a minuta da proposta da Lei Orgânica Municipal. Nesta mesma oportunidade, a contratada requereu prorrogação de prazo de vigência, o que foi deferido conforme decisão de folhas 220. Em 11 de janeiro de 2021, folha 646, a empresa contratada enviou a proposta de revisão da Lei Orgânica do município, folha 648 a 687, por meio de um e-mail enviado diretamente para procuradoria@câmaramunicipaldomjesusdosperdões.sp.gov.br. As folhas 647, o representante da empresa contratada, ao encaminhar a proposta da lei orgânica, fez a seguinte observação: este trabalho serve exclusivamente para estudo dos vereadores e jurídico, considerando as manifestações do Dr. William. Quaisquer outras dúvidas serão objetos de explanação na reunião com os senhores vereadores, que deverá ser agendadas pela presidência. Foram anotadas as manifestações. Em 22 de fevereiro de 2021, folhas 806, a empresa contratada enviou e-mail solicitando informações a respeito do processo. Em 5 de abril de 2021, o doutor procurador jurídico legislativo apresentou seu parecer legislativo sobre a proposta de revisão da lei orgânica com 52 análises sobre as 70 modificações propostas pela empresa contratada, folha 688/764. Desses apontamentos, se verifica que sobre os 52 apontamentos feitos pela douta Procuradoria, 38 foram pela concordância, 5 com opinião pessoal, 2 com discordância, 6 pela inconstitucionalidade e 1 pela ilegalidade e 1 por entendimento inviável. Nessa mesma oportunidade, o doutor procurador acrescentou: cabe salientar que a Procuradoria Legislativa não é órgão de consulta de empresa que presta serviço para a Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, mas da Casa Legislativa de Bom Jesus dos Perdões. Por isso, a Procuradoria não pode ficar indicando os artigos, incisos e alíneas que devem ser alterados, pois esta Casa contratou empresa privada para fazer tal atividade. Caso contrário, a Procuradoria está realizando o serviço de forma indireta. Assim, não há necessidade de contratação de empresa neste moldes, tendo que vista que foi dado parecer anterior para arrumar diversas situações, mas mesmo assim a empresa contratada, sem justificativa, não alterou alguns artigos, bem como há diversos artigos, incisos e alíneas que ainda estão inconstitucionais e ilegais, bem como o termo de referência, folha 03/08, processo número 320/2020. Afirma que a revisão deve alterar artigos inconstitucionais e ilegais, bem como realizar revisão gramatical. Conclusão: diante de todo o exposto, opino que a prestação de serviço de revisão
da Lei Orgânica não foi conduzida conforme o termo de referência e o contrato, assim devendo ser rescindido por falta de prestação de serviço adequada, pois há vários artigos ainda inconstitucionais e ilegais que não foram alterados, bem como alguns que foram apontados no parecer jurídico. A empresa não alterou assim, demonstrando a falta de zelo em prestar o serviço adequado e conforme foi contratado. Cabe informar que o parecer não é vinculativo. Bom Jesus dos Perdões, 5 de abril de 2021. Decisão, folha 765, Presidência. Acolhe o parecer jurídico, folha 459/535, para decidir assim: utilizo todos os argumentos com fundamento no artigo 50, parágrafo 1º, Lei número 9.784/99, para rescindir de forma unilateral o contrato administrativo 06/2020, folhas 94/100, tendo em vista que houve inadimplemento por parte da contratada que não prestou o serviço conforme avencado, pois ainda há normas e inconstitucionais e ilegais e as alterações solicitadas mediante parecer jurídico não foram alteradas alguns, assim violando o termo de referência, objeto e as seguintes cláusulas: 1.1, 2.1, 2.2, 2.4, 6.1, 6.2 e 6.3, bem como artigos 7.7 e 7.8 primeiro da Lei 8.666/93. Dê ciência desta decisão, bem como enviar todos os documentos que fazem parte desta decisão, cumpra-se. Segundo o depoimento do vereador presidente da Câmara, em seu depoimento, folhas 875/876, 5. Nesse mesmo dia, 5 de abril, o senhor recebeu o processo das mãos do Procurador Legislativo com a decisão folha 765, já impressa. Resposta. O Procurador Legislativo trouxe o processo com seu parecer e com a decisão já pronta e impressa. O senhor consultou alguns de seus assessores para verificar se o processo estava em termo para a decisão que foi tomada? Resposta. Não, porque ele disse que estava tudo certo e que era assim mesmo, porque a empresa não teria cumprido o que havia prometido. Contra essa decisão, a empresa contratada impetrou o recurso de folha 771/809, que foi objeto de apreciação da Procuradoria Legislativa, as folhas 810/821, sobrevindo a decisão de folhas 822/823, negando provimento ao recurso. Conclusão da comissão. 1. Quanto ao processo 320/2020, letra A. No que diz respeito ao procedimento licitatório, correu dentro da normalidade do que prevê a Lei 8666/93, letra B. No que diz respeito ao contrato, não foi levado em consideração que, além da análise da legislação atual, com amparo na Constituição Federal, Constituição Estadual, jurisprudência do STF, STJ, TJSP, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais órgãos e matérias e órgãos pertinentes, existirão, por certo, as modificações convenientes, políticas e particulares de cada Câmara Municipal. Não teria sentido fazer uma revisão somente com base nessas premissas legais, deixando de lado as situações pontuais e locais, e isso pode levar muito mais tempo do que os 90 dias de prazo para execução do serviço da forma como foi contratado. 2. Quanto do processo número 476/2020, letra A. Embora tenha a Procuradoria Legislativa encontrado vários apontamentos no sentido de considerar algumas das modificações propostas pela empresa contratada, isso por si só não pode macular todo o trabalho da revisão da lei orgânica apresentada por ela. Letra B. A natureza de elaboração
de uma lei orgânica, embora seja de iniciativa e autoria exclusiva do Poder Legislativo, a repercussão dessa advinda, mais do que recomenda, exige que muitas mãos colaborem na elaboração do projeto de revisão, tais como o Poder Executivo e a sociedade organizada, mediante audiências públicas, o que faz com que a proposta apresentada seja aceita pelos vereadores mediante ato da mesa, mas não votada em plenário, sem que todos os artigos sejam objetos de verificação e debate minucioso. Não por acaso a cláusula 2.5 do contrato prevê reuniões da contratada com os vereadores, Procuradoria Jurídica e assessores parlamentares para a explanação dos trabalhos. Além disso, a cláusula 2.6 prevê que a contratada deve apresentar minuta para aprovação primeiramente da mesa diretora e posterior aprovação em plenário. Letra C. Por óbvio que o contrato deveria ser considerado concluído quanto a mesa da Câmara assim o entendesse, e não quando da aprovação em plenário, pela simples razão de que cada vereador tem o direito a questionar qualquer palavra, artigo, inciso, parágrafo, e não se pode estabelecer um prazo para a votação final, e isso pode levar muito tempo. Letra D. No caso presente, aconteceu que o doutor Procurador Legislativo tomou para si o processo e dele passou a ser o secretário, o autor dos pareceres e até mesmo da decisão unilateral e individual da rescisão contratual, uma vez que o atual presidente da Câmara, vereador Hélio José Viana Gonçalves, afirmou em seu depoimento que no dia 5 de abril de 2021, quando o procurador lhe mostrou o processo com seu parecer final, já veio com o despacho decisório de rescisão contratual, pronto e impresso, e induziu-o a assinar, quando da apreciação do recurso interposto pela empresa contratada, o procedimento foi o mesmo. Letra E. O Procurador Legislativo tem, e é necessário que tenha, independência para emitir seus pareceres, mas não vai além disso. Não é o assessor parlamentar, o conselheiro e nem o mentor do presidente, da mesa diretora, dos vereadores e nem do colegiado, e muito menos exerce atos de secretaria. Não pode e não deve induzir para que aceitem seu parecer, como fez neste caso, levando a decisão pronta e impressa para o presidente apenas assinar. Vide depoimento do presidente nestes autos. Letra F. O Procurador Legislativo não tem poder de conduzir o processo como foi feito nestes autos, muito menos reter o processo. Neste caso, em particular, o processo ficou em suas mãos para emitir parecer de 11 de janeiro a 5 de abril de 2021, data em que emitiu o parecer, véspera do dia em que venceria o contrato, causando grande prejuízo para todas as partes, para a Câmara Municipal, porque até os dias atuais não conseguiu ter a reforma da Lei Orgânica Municipal, e a empresa contratada, porque não pode concluir o tratado e receber por ele. 3. Quanto ao novo regimento interno da Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões. Letra A. Embora tivesse ficado com o processo por todo o tempo de tramitação, com exceção do período entre 10 e 23 de novembro de 2020, quando esteve no gabinete da presidência, o doutor Procurador Legislativo não emitiu nenhum parecer sobre a proposta de regimento interno da Câmara Municipal, ignorando-o por completo, embora conste dos autos desde 23 de novembro de 2020, folhas 347, e que fazia parte dos serviços contratados. 4. Do descumprimento de preceito contratual. Tanto a proposta de revisão da Lei Orgânica Municipal como a do regimento interno nunca foram encaminhados pelo Procurador Legislativo para discussão com os vereadores. A Procuradoria Legislativa, a assessoria parlamentar, com a imprensa, com a empresa contratada,
como previa a cláusula 2.5 do contrato administrativo. 5. Quanto às horas extras exercidas pelo doutor procurador. Letra A. Embora não estivesse contida no objetivo desta SEI, chamou a atenção da comissão o fato do doutor procurador legislativo dizer ao presidente da Câmara à época, vereador Edson de Souza Lima, que só poderia fazer a análise da proposta de revisão da lei orgânica se fosse em período extraordinário de trabalho, ou seja, mediante horas extras, no que foi autorizado pelo presidente. Letra B. No exame das horas extras apontadas, ficou constatado que no período compreendido entre 10 e 17 de novembro, o doutor procurador legislativo as exerceu do seguinte modo: 11 de novembro, 4,03 horas extras; 12 de novembro, 4,3 horas extras; 13 de novembro, 3,62 horas extras; 16 de novembro, 3,62 horas extras; e no dia 17 de novembro, 4,03 horas extras, num total de 19,33 horas extras. Acontece que nesse período o processo não estava com o doutor procurador legislativo, que o havia devolvido ao gabinete da presidência no dia 10 de novembro de 2020, como consta do termo de sua própria autoria, as folhas 31, como segue: Procuradoria Legislativa encaminha os autos com parecer jurídico, folha 61/85, Bom Jesus dos Perdões, 10 de novembro de 2020. William Oliveira Matos, Procurador Legislativo, OAB 368787. Recebi 10 de 11 de 2020. Segue a assinatura do presidente Edson de Souza Lima. Recomendações. Após a análise acurada dos fatos que deram origem à constituição desta comissão especial de inquérito, a comissão faz as seguintes recomendações. Quanto ao contrato celebrado com a empresa Masterlegis: 1. Que seja revogada as decisões de folhas 765, 822 e reaberto o processo para o seu regular processamento, cumprindo-se todo o trâmite traçado no contrato administrativo, desde a revisão às leis orgânica municipal até o regimento interno. 2. Que seja dado por concluído o trabalho quando a mesa diretora assim decidir, depois de submetido à apreciação de todos os vereadores dentro do prazo de 90 dias. Quanto à conduta do doutor procurador legislativo: 1. Que seja encaminhada cópia dos autos à OAB-SP para a apuração da infração disciplinar. Há um por retenção indevida de processo, causando prejuízo a ambas as partes, como prevê o artigo 34 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei número 8.906, do ano de 1994. O doutor procurador legislativo ficou de posse do processo no período de 11 de janeiro de 2021, folhas 646, a 5 de abril de 2021, véspera do encerramento do contrato, e não providenciou o andamento, mesmo recebendo um e-mail de preocupação por parte da empresa contratada em 22 de fevereiro de 2021, como consta as folhas 806. A 2, porque, ao mesmo tempo em que emitiu o parecer de folhas 688 a 764, nos últimos dias do prazo de vigência do contrato, após ficar 135 dias de posse dos autos, redigiu e imprimiu a decisão de folha 765, levando-a para o presidente assinar, não dando chance ao mesmo para que pudesse consultar a mesa diretora e sua assessoria.
Em seu depoimento, o presidente da Câmara, vereador Hélio José Viana Gonçalves, relatou que o procurador legislativo levou o parecer e a decisão impressa e que lhe disse que era para assinar porque era assim mesmo. Como se sabe, políticos são pessoas escolhidas no meio do povo e, via de regra, não têm conhecimento jurídico para discernir assuntos tão complexos como esses tratados nesta comissão especial de inquérito. 2. Que sejam encaminhados à Procuradoria de Justiça da comarca os documentos pertinentes aos fatos do Procurador Legislativo ter retido em seu poder, com grave prejuízo à Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões e à empresa contratada, os autos deste processo por 135 dias para só devolvê-lo na véspera do vencimento do prazo de vigência do contrato, estando em curso no artigo 305 do Código Penal, além do fato de ter praticado 19,33 horas extras e recebido por elas, sendo certo que o pretexto para fazê-las era o de analisar o processo número 476/2020, mas no período compreendido entre 11 e 17 de novembro. Os autos não estavam na Procuradoria, e sim no gabinete da Presidência. Ademais, já havia analisado o processo, emitido o parecer e estava aguardando que a empresa contratada enviasse uma nova proposta, admitindo ou não as ponderações que fez em seu relatório. Cabe salientar que até esse momento a empresa contratada ainda não havia enviado o modelo de projeto de resolução, o novo regimento interno da Câmara Municipal. 3. Que seja instaurado um processo administrativo com base nesse inquérito para a apuração das seguintes infrações disciplinares praticadas pelo doutor Procurador Legislativo. 1. Lealdade administrativa. Induzimento do presidente levando a assinar a decisão que o doutor Procurador Legislativo levou pronta e impressa no último dia de prazo de vigência do contrato, não dando chance para que o presidente da Câmara pudesse se informar com seus assessores parlamentares e nem levar ao conhecimento da mesa diretora. 2. Desobediência de normas legais e regulamentares. Não levou a proposta de revisão da lei orgânica do município ao conhecimento e discussão com o plenário, descumprindo as disposições do contrato firmado entre a Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões e a empresa Masterlegs. 4. Que no mesmo momento de instauração do processo administrativo, que o doutor Procurador Legislativo seja afastado do cargo, com base no artigo 204 do Estatuto do Servidor Público de Bom Jesus dos Perdões, a fim de que o mesmo não venha a influir na apuração dos fatos retronarrados por até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. 5. Que seja apurado, com base nos documentos constantes deste inquérito, o fato do doutor Procurador Jurídico receber por horas extras sem motivo que levasse a tanto. É o parecer. Bom Jesus dos Perdões, 26 de maio de 2022, José Fernando de Oliveira, relator, Paulo Sebastião Bueno, presidente, Rodrigo Henrique Escudeiro, membro, Rosângela de Souza Pavani Escudeiro, membro, Fabiana Fens, membro. Está finalizada a leitura final da Comissão Especial de Inquérito, senhor presidente. Obrigado, vereador José Fernando de Oliveira. Cansou aí, Fernando? Solicito o segundo secretário, Rodrigo Escudeiro, para que faça a leitura do expediente da mesa diretora, balancete e convites em geral. Boa noite, público presente, boa noite, internautas, boa noite, nobres vereadores. Balancete mensal da Receita e Despesas da Câmara Municipal referente ao mês de maio de 2022.
Convite aos ilustríssimos senhores vereadores de Bom Jesus dos Perdões. A Prefeitura Municipal de Joanópolis tem o prazer de convidar para participar do ato cívico em comemoração ao aniversário de 144 anos da Estância Turística de Joanópolis, a realizar-se no dia 24 de junho de 2022, às 8 horas, na Praça Padre Domingos Segurado. Aproveitando o ensejo, convidamos também para desfrutar das festividades que ocorrerão nos dias 21, 22, 23, 24, 25 e 26 de junho de 2022, na Praça Padre Domingos Segurado e ruas adjacentes. Prefeito Municipal Adalto Oliveira, Vice-Prefeito Municipal Walter Canelo Filho, Secretário de Desenvolvimento Turístico, Econômico, Esporte, Cultura e Lazer, Daniel Costa. Convite aos ilustríssimos vereadores. Convidamos para mais uma edição da Feira Arte, que se realizará no próximo 11 de junho, das 16 horas às 22 horas, na Praça de Eventos. Prefeito Municipal Benedito Rodrigues da Silva Filho, Bom Jesus dos Perdões. Terminado, senhor presidente. Obrigado, vereador Rodrigo Henrique Escudeiro. Nós vamos interromper a sessão por 5 minutos e já voltamos para dar continuidade na tribuna livre. Retornando à 19ª sessão ordinária, solicito a vereadora professora Edilane para que faça a chamada. Chamada regimental, 19ª sessão ordinária 2022, 7 de junho de 2022. Antônio Marcos Lauzino. Presente. Edilane Aparecida de Oliveira Batista, presente. Edson Souza Lima. Presente. Fabiana Fens. Presente. Hélio José Viana Gonçalves. Presente. José Estevo Franco. Presente. José Fernando de Oliveira. Presente. Paulo Sebastião Bueno. Presente. Rodrigo Henrique Escudeiro. Presente. Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Presente. Sidney Santos Alves. Presente. Terminada. Nesse momento, coloco a tribuna à disposição dos senhores vereadores e vereadoras. O primeiro vereador inscrito, o vereador Edson de Souza Lima. Senhor presidente, boa noite, nobres vereadores, as nobres vereadoras, público presente e a você que está em casa. Rapidamente, só quero dar um toque aqui sobre a audiência pública que aconteceu aqui nessa Câmara Municipal, onde esteve presente a secretária Flávia, também a Gorete e toda a equipe. Queria dar os parabéns para a secretária, que conseguiu fazer uma explanação super interessante, muito inteligente, bem esclarecida, e cumprimentar ainda mais as pessoas que estiveram presentes, né, tiveram presente alguns cidadãos. Eu não pude estar presente na sessão, senhor presidente, mas depois eu fiz minha lição de casa e acompanhei na íntegra a audiência pública. Eu queria cumprimentar principalmente as pessoas que estiveram presentes, porque geralmente a audiência pública que acontece na Câmara Municipal, as pessoas vêm e explanam, não tem ninguém na sessão, então falta esse feedback das pessoas perguntar e questionar. E foram várias perguntas questionadas, pertinentes, que toda a cidade pergunta, senhor presidente. O povo vai na internet sempre perguntando, questionando sobre a questão da saúde, sobre médicos, sobre odontologia, sobre transporte sanitário, transporte da saúde, medicamento, e tudo foi esclarecido aqui, todas as dúvidas foram esclarecidas. Cumprimentar o pessoal que esteve presente aqui, eu estudei, eles esteve presente com o pessoal da Serra Negra, estiveram presentes aqui e fizeram perguntas pertinentes e importantíssimas, que todo cidadão pedonense gostariam de perguntar. Então, você que está me ouvindo em casa, e você que não pôde, você quer saber um pouco mais sobre saúde de Bom Jesus dos Perdões, inclusive os moradores que estiveram presentes aqui, parabenizar a secretária, não é o vereador que está parabenizando aqui, os moradores, os cidadãos vieram aqui e parabenizaram pelo preparo que tiveram aqui. Então, você que quer conhecer um pouco mais sobre saúde do município, como é que está a atual situação da saúde do município, assista aí no Facebook da Câmara Municipal a audiência pública que aconteceu. Lá está falando de transporte sanitário, lá está falando de odontologia no município, lá está falando da questão dos medicamentos, está falando dos custos dos primeiros 4 meses do ano de 2022. Muito bem esclarecido, e parabéns também à imprensa, que teve aqui o Rodrigo, que fez perguntas pertinentes, o Luca também esteve aqui, fez bastante perguntas. E eu quero esclarecer que a Câmara Municipal,
naquela semana a gente tinha alguns compromissos e na quinta-feira antecedeu, a secretária esteve na Câmara Municipal e relatou para a gente o que ia acontecer na audiência pública sobre o Programa Saúde da Família. Então já houve uma reunião antecedente a essa audiência para que a gente pudesse estar apresentando para vocês. Então, mais uma vez, eu queria só dar um parecer rapidamente da saúde, né? Que nos primeiros 4 meses aqui da Secretaria deste ano, foram 700 mil enviados pelo governo federal e pelo governo federal foram 700 mil. Pelo governo do estado foram 50 mil. Para ser mais preciso, 48 mil reais. Então, um fato interessante que eu achei legal de expor aqui para vocês, os moradores perguntaram como é que é feito aí a questão da escolha para fazer um tratamento dentário na cidade. Se tem canal, se pode fazer uma restauração, se pode fazer um implante. Foi identificado que ali a prefeitura não tem condições para tal. É uma emergência, vai lá, coloca lá um analgésico, um anestesiante, ou melhor, e cada um vai procurar o seu dentista. Não tem condições, a não ser para crianças. Foi relatado também que chegaram 2 crianças no posto de saúde com dor de dente. Aí optou para fazer o tratamento de uma e a outra ficou por fora. E aí a secretária também respondeu da forma correta. Quem quiser ter mais detalhes, para eu não ser mais extenso aqui, acompanhe a audiência que você vai entender como é que funciona a administração pública. Às vezes o gestor tem vontade de fazer acontecer, a secretária tem vontade de fazer acontecer, mas tem os empecilhos. Mas aí aí que eu dou os parabéns. Porque ninguém tinha tentado esse assunto, ninguém tinha falado de odontologia. Eu praticamente estou aqui várias vezes. Eu acompanhei a Câmara antes de ser vereador e sou 6 anos de vereador aqui, não vi ninguém falar de odontologia, que poderia acontecer odontologia. A secretária, não é que ela prometeu, ela falou que vai buscar alternativas para ver se existe recurso para poder começar, pelo menos, a implantação de alguns procedimentos de odontologia para as pessoas que precisam. E isso foi mérito dos cidadãos que vieram aqui e reclamaram na audiência pública. Então, isso é exemplo para você que está escutando em casa, que fica criticando, e tem que criticar mesmo. Mas tem de vir aqui. Hoje nós temos aqui cidadãos da Serra Negra de Passo de Chuva. Eles vão voltar, vão pegar lama, talvez não sei se vão chegar em casa, não sei como é que está a estrada da Serra Negra, mas estão aqui, lutando pelo bairro. E é o primeiro movimento organizado de Bom Jesus que está quase conseguindo. Eu acho que nós temos boas notícias para o mês. Eu não quero falar aqui hoje, eu estava discutindo aqui ainda há pouco. Eu não quero falar para não me comprometer. Mas nós temos boas notícias para o cidadão perdoense. Nós temos boas notícias. Eu quero dar as notícias semana que vem. E vai ser boas notícias para o bairro da Serra Negra, vai ser boas notícias para o bairro da Cachoeirinha. Então está acontecendo. Mas se o bairro da Serra Negra está tendo algum movimento e alguém está com os olhos para lá, é porque tem gente da Serra Negra aqui na Câmara. E isso tem que acontecer de forma democrática, gente. Com respeito. É o que está acontecendo. E assim as coisas começam a continuar. Porque o Poder Legislativo tem que trabalhar em harmonia com o povo. O Poder Executivo tem que trabalhar em harmonia com o povo. E nenhuma gestão. Eu fui eleitor do Paulo Afonso há muito tempo. Não lembro da gestão do Paulo, que era nenhuma. Mas fui afinco eleitor e apoiador do governo Sérgio. Nós levamos a rede seca para a Serra Negra e estava com a intenção de implantar em algum setor o poço artesiano. Mas um prefeito que está dando atenção total, que colocou o morador no carro, levou para São Paulo, levou para Campinas, para mostrar como é que está o convênio da Estrada da Serra Negra, junto com outro prefeito Nazaré, foi o doutor Benedito. E isso tem que dar mérito para o doutor Benedito e para o Murilo. E também para os atuais moradores que estão lá na Serra Negra. Eu não estou fazendo média com ninguém aqui, não. Então, isso aqui, eles sabem que já conversei direto, olho no olho. Eu não preciso fazer média com nenhum vereador. Eu só estou especificando o que acontece. E que isso serve de exemplo para os moradores do Santa Fé, para os moradores do bairro do Marinos, para os moradores do bairro do Alpes. Organizem, faça como o pessoal, lute pelo seu bairro também. Não é que a gente esquece dos bairros. Os vereadores têm tanta parte, tem a cultura, tem o esporte, tem tudo, um monte de coisa para a gente fazer também. E não é atribuição do vereador pavimentar, não é atribuição do vereador levar água, não é obrigação do vereador, não tem poder para isso. A gente não pode mandar em uma faxineira, olha, a senhora está varrendo aqui, atravesse a rua e comece a varrer o outro lado da rua. Nós não podemos fazer isso. Quem faz é o executivo. Porque quem passa na sua casa pedindo seu voto, apresentando o plano de governo, é o prefeito. E os moradores da Serra Negra foram exemplar nisso, porque eles cobram as atitudes dos vereadores do que é cabível.
E também cobra o governo e os secretários. Pela primeira vez, também o secretário tem que responder aí. Hoje, a gente tem reclamação contra o Reginaldo, a gente tem a reclamação com o André, secretário, eles estão sabendo, vieram aqui e espremeram a secretária Flávia, e é assim que tem que ser. Tem que cobrar o vereador, nas leis, vamos cobrar os vereadores. Mas chega até um certo limite, tem parte que não é atribuição da Câmara. É aonde? É o prefeito? Também não é o prefeito, é o secretário. E estão fazendo a lição de casa. Então, meus queridos internautas, você cidadão que está aí com problema na tua casa, com problema no teu bairro, critique na internet. Ótimo, sério, mas eu, por exemplo, eu não tenho tempo e não consigo acompanhar toda a extensão da internet. Agora, quando você vem aqui, a gente ouve vocês, nós estamos aqui para te ouvir. Então, siga o exemplo, eu quero dar os parabéns pela audiência da secretária e pelos moradores que estiveram aqui e entenderam a situação. E que sirva de exemplo para os demais cidadãos. O povo que se mexe, as coisas acontecem, entendeu? Quando o povo se une, as coisas acontecem. Mas uma coisa eu quero encerrar dizendo que, da forma respeitosa, da forma harmoniosa e com diálogo. Isso sempre vai acontecer. Quando começa a passar para agressão e na questão fica uma nuvem pesada e não fica bom nem para um e nem para um lado nem para o outro. Sempre da questão do diálogo e da harmonia. E eu tenho certeza que todos os vereadores, o presidente da Câmara e todos os vereadores e o nosso setor, os assessores, os funcionários, estão à disposição para receber cada cidadão com o respeito devido que cada um de vocês merece. Senhor presidente, eu acho que era isso que eu queria falar, só eu já falei da notícia boa que tem aqui, então, na semana que vem nós temos boas notícias, está pronto, gente? É notícia para transformar a cidade. Eu quero segurar um pouco a ansiedade, mas para a semana que vem é notícia para transformar a cidade e atender um anseio que nunca teve na região. E a gente vai marcar, se Deus quiser, essa Câmara e o prefeito com todas as dificuldades. Está devendo sim, o prefeito é moroso, é lento, a cidade está precisando de manutenção, tem muita coisa para fazer. Mas estou enxergando que com a nossa ajuda e apontando para o prefeito, junto com os moradores, que aonde é que tem que acontecer, as coisas vão acontecer. Eu estou enxergando isso, estou esperançoso, não desiste e vou ajudar o prefeito isso. Assim, e escreve aí, ó. As coisas vão começar a acontecer, porque recurso tem. Só falta mais atitude do prefeito e determinação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Edson de Souza Lima. Na sequência, vereador José Estevam Franco vai fazer uso da palavra, né? Senhor presidente, boa noite aí os internautas que nos acompanham, nossos colegas vereadores e vereadoras. Quero aí também parabenizar a Gorete, a Flávia, que esteve aqui segunda-feira, explicando sobre a audiência pública, senhor presidente. Foi clamado aqui que não tinha nenhum vereador para representar aqui o povo. E naquele dia, senhor presidente, era audiência pública, né, da Gorete aqui, da Flávia, então não cabia nós aqui, vereadores, estar presente aqui. Toda terça-feira tem sessão aqui. Mas se fosse convidado, eu estaria aqui, senhor presidente. Então eu não fui convidado, era audiência pública, falava de saúde. Eu gostaria de estar aqui presente, mas nem aqui em Bom Jesus dos Perdões, senhor presidente, eu estava em outros lugares, outros compromissos, compromisso com a cidade de Bom Jesus dos Perdões, então eu só não vim porque eu não estava em Bom Jesus dos Perdões, mas agradeço aí a explicação da Gorete, da Flávia, sobre o respaldo aí da audiência pública, na qual falou muito bem da saúde, senhor presidente. Obrigado, é só. Obrigado, vereador José Estevam Franco. Vereador, mais algum vereador ou vereadora gostaria de fazer uso da palavra? Vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. Boa noite, nobre presidente, vereadoras, vereadores, população presente, internautas. Eu venho aqui também falar com relação ao que o vereador José Estevam falou, da audiência pública, né, na qual eu gostaria de agradecer a secretária Flávia, que na semana que foi falado da audiência, que ia ser 3 horas da tarde, eu pedi a gentileza para ela, né, Dinho, que mudasse a data da audiência, porque para a população estar presente, porque um horário de 3 horas da tarde ficava inviável para as pessoas que trabalham, está vindo numa audiência pública. Então eu agradeço a atenção que ela deu a nós aqui da Câmara, não por estar presente, porque eu não estava em Bom Jesus dos Perdões, estava em viagem com meus pais, mas como o vereador Dinho falou aí, foi bem explanado, a população veio, e é isso que tem que ter população em massa aqui nessa Câmara, para assim elas pedirem o que é interessante para a nossa saúde. Falaram sobre, né, odonto, né, sobre o nosso dentista, porque às vezes muitas pessoas acabam perdendo o dente porque vai no posto e só extraem um dente. Então eu acho que a gente não está na hora de ficar extraindo mais, né? Nossa época antiga, que os nossos pais não tinham, né?
não tinha maturação, não tinha implante. Então, minha mãe falava para mim, Rosane, escova seus dentes, porque eu perdi todos os meus, porque na época não tinha dentista, a gente tinha que arrancar todos os nossos dentes. Então, acho que a Flávia vai ver isso, como o vereador Dinho falou. Espero que realmente veja, né, e que a gente não fique aí tirando um dente só porque está com uma dor de dente, sim que a saúde faça realmente o tratamento necessário. Também gostaria de falar que cheguei hoje, né, o Reginaldo começou lá mexendo lá da cachoeirinha, pegou um pedaço ali para quem vai sair na estrada Serra Negra, fez também Serra Negra um pouco, eu vi também na internet que choveu, deu problema lá, né, Denis? Então, o prefeito tem que talvez fazer jogar uma outra matéria-prima na estrada, mas assim, a gente vê que está acontecendo. Devagarzinho está acontecendo. Tem o povo artesiano que nós, eu, o vereador Hélio, Claudinho e Edilane, conseguimos para a Serra Negra. Deles, tenho certeza que esse posto vai estar lá esse ano. É minha palavra e dos outros 3 vereadores aqui dessa casa. Também gostaria de falar com relação à secretária da Cultura, né, que ela esteve aqui presente, falou que vai trazer para a gente a prestação de conta das festas. Eu estou ansiosa para trazer a prestação da conta, porque a gente é cobrado da população que se faz bastante festa e não tem movimentação em obras. Então, chegando aqui, se alguém da população quiser ver a prestação de conta, vai estar aqui, eu estou disposta a mostrar para quem quiser também a prestação de conta da festa. Também mais alguma coisa? Deixa eu lembrar aqui, que eu estou meio perdida. Acho que é só por enquanto, presidente, mas... não, tem mais uma coisa. Eu vi também na rede social que foi dado alimento para algumas ONG aqui em Perdões, né, umas OSCs, e eu acho que as OSCs daqui de Bom Jesus Perdões, elas já recebem pela prefeitura. Então, eu vou ainda me tornar melhor com relação a isso, mas eu acho que a OSC, a prefeitura já paga pelo serviço. Então, a OSC não tem que receber alimento. Quem tem que receber alimento é a população que está sem alimento na casa. Mas eu vou procurar saber, porque uma OSC que ganha 50 mil da prefeitura, ela tem que dar a obrigação de comprar o alimento para ela dar para os internos dela que está lá, para o abrigo, para o asilo, para os moradores de rua. A OSC, ela ganha da prefeitura. Agora, a população que está na casa, ela não ganha da prefeitura uma cesta básica. Então, eu vou procurar me informar melhor sobre isso. Por enquanto é só, presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. Mais algum vereador ou vereadora gostaria de fazer uso da palavra? Eu também gostaria de cumprimentar todos os presentes hoje nesta sessão e informar que estive na Secretaria de Segurança Pública na semana passada, juntamente com o vereador José Estevam, onde estivemos lá solicitando algum apoio para Bom Jesus Perdões. Estivemos conversando com a comandante lá, Jaqueline, ela que é da parte legislativa da Secretaria, e na qual solicitamos algumas coisas a mais aqui para a segurança da cidade. Tivemos também no gabinete do deputado Jorge do Carmo, naquela oportunidade, também fazendo uma visita e solicitando alguma demanda também para saúde, juntamente também no gabinete do Rodrigo Gambelli, né, Zé? Vereador José Estevam, também na qual ele destinou já para Bom Jesus Perdões uma academia na rua Antônio Maruca, também que já está sendo documentada. Acredito que essas duas coisas virá em breve para a cidade de Perdões. E eu, relembrando também, falando da Secretaria de Saúde, através da secretária Flávia, onde esteve presente aqui fazendo audiência, relatando algumas coisas de suma importância. A população está ciente, né, onde é uma das pastas que a população mais clama, né, e as coisas, talvez com as dificuldades, acaba não acontecendo da forma que tem que acontecer. Mas eu acredito e tenho a certeza que todos nós, 11 vereadores, estamos incumbidos, estamos preparados para trabalhar. Eu acho que eu falo diretamente a cada um dos internautas que está nos assistindo nesse momento. Eu acho que é importante a vinda da população até a Câmara Municipal, importante vir cobrar de nós vereadores, dentro da legalidade, dentro da certeza das coisas acontecerem.
né? Eu acho que hoje, através das mídias, através das redes sociais, as coisas chegam mais rápido, né? A cada um de suas casas, a cada um de nós, pessoas. Então é importante que a população venha sim cobrar de cada vereador, de cada vereadora, que as coisas, todos nós temos a responsabilidade, juntamente com o prefeito, o vice-prefeito, de fazer o melhor para o nosso município. E as coisas estão acontecendo, várias verbas, várias coisas estão aí chegando, como diz o vereador Dinho. A gente não vai estar falando aqui de antemão sobre as coisas que está para acontecer, mas tenha certeza que vai acontecer e vai ajudar e muito a população. Porque quando ganhamos uma eleição, ganhamos para fazer o bem. As pessoas, somos apenas um ser humano como qualquer um de vocês, como qualquer um de vocês que estão nos assistindo. Como temos erros e acerto. Eu acho que mais o respeito tem que ter em primeiro lugar. Então, eu tenho a certeza, né, de antemão, para que a gente possa fazer sempre um trabalho melhor à população. Hoje a sessão foi um pouco mais extensa, devido a ter acontecido 2 sessões, então foi um tempo mais demorado, mas agradeço a todos que estiveram assistindo até essa hora, até esse momento. Às 22h12, declaro encerrada a 19ª sessão ordinária 2022. Boa terça-feira, final de terça, boa semana, e se Deus permitir, na próxima terça-feira estaremos de volta para mais uma sessão para fazer o bem a toda a população de Bom Jesus dos Perdões que confiar em cada um de nós. Boa noite a todos.